Olá, vamos conversar um pouquinho? Então, continuando a nossa conversa sobre o tempo que eu estive dentro da organização de Jeová, eu parei quando eu era publicadora batizada. E eu contei no outro vídeo a respeito de alguns detalhes importantes lá dentro, a respeito disso. E quando você é um publicador batizado, você, além de ser uma testemunha de Jeová oficial, você também tem que cumprir certos requisitos. Então, eu já tinha a minha rotina estabelecida, eu já tinha capacidade de cumprir 10 horas no mês. Então, se você pega 10 horas na sua rotina e divide ela durante o mês, você consegue fazer uma rotina boa até. Se você conseguir conciliar com todas as outras coisas que você tem que cumprir no seu dia, no seu mês. Então, a vida de publicador é uma vida bem tranquila, é bem fácil, porque a organização não tem só a pregação de casa em casa. Ela tem o testemunho de telefone, ela tem os carrinhos, ela tem o testemunho informal, que é aquele de rua, que começa muito cedo, na manhã, ou de tarde, ou até à noitinha, da qual também participei no testemunho à noitinha. E você também tem os outros privilégios, como pioneiro auxiliar, pioneiro regular, o tempo integral, que é ser um betelita, um salonita, mas esses têm outros tipos de requisito que a gente pode até conversar depois sobre isso. Mas, quando você está começando, é sugerido a você que um tempo integral, o serviço de pioneiro, é a melhor escolha que existe. Porque ali você vai encontrar a sua alegria, você vai poder desenvolver sua espiritualidade, você vai conhecer pessoas, vai ouvir experiências, vai poder participar de várias coisas interessantes, inclusive de uma reunião com o superintendente, porque o superintendente é alguém que tem um destaque na congregação, porque ele é responsável de verificar todas as congregações do circuito e cuidar das coisas que acontecem na congregação, entre o corpo de anciões e tal. E você tem a possibilidade de participar nessa reunião que é fechada, é só para eles, os pioneiros e os auxiliares. E aí é mostrado como se fosse uma coisa assim, é um mistério. E também tem a possibilidade de você assinar a petição de regular e depois de um ano você fazer o curso de 10 dias para se tornar efetivamente um pioneiro regular, que é a elite da elite, porque eles são a linha de frente, eles tomam a dianteira, eles estão todos os dias no campo, eles que enfrentam as buchas, né, pegam as coisas mais complicadas, sabem lidar com todo tipo de coisa. Então é vendido tudo isso para você como ideal. Mas você como publicador, simples publicador, você quer ficar de boa, porque você tem que conciliar a sua rotina de vida. Você tem um monte de coisa para ler, um monte de coisa para estudar, para meditar. Tem a sua casa para cuidar, tem o seu trabalho e ainda tem o ministério. Mas sempre tem na congregação aquele amigo, aquela pessoa, aquela irmãzinha que vem te aconselhar, dizendo o quanto você tem de potencial, que você pode melhorar, que só o serviço de pioneiro pode dar isso para você, de experiência. E você olha e pensa, talvez ela tenha razão. Parece que eu não estou fazendo o suficiente. Por quê? Porque dentro da organização as coisas são medidas por horas. Você vale o quanto você consegue gastar de horas no ministério.
Então, quanto mais você fizer de horas no seu ministério, mais espiritual você é. Então, imagina uma pessoa que dedicou a vida para o ministério. Ela é super, ultra espiritual. Então, você também quer participar disso, você quer fazer parte disso. Só que você precisa fazer parte dos outros setores também. Então, é sugerido que você assine a petição de pioneiro auxiliar. Eu lembro que eu comecei como publicadora, 2 meses depois eu já tinha assinado como auxiliar, 3 meses depois eu já tinha assinado como regular. Então, eu passei de 10 horas por mês para 50 horas no mês e depois passei para 70 horas no mês. Tenta pegar isso e dividir na sua rotina, na sua vida. Parece pouco, mas você tem que conciliar uma casa. Eu cuidava de uma casa, eu era responsável pelas contas, eu trabalhava, eu tinha que preparar os meus estudos, eu tinha que fazer as minhas pesquisas, eu tinha que fazer minhas orações. E tudo isso pesa. Tudo isso pesa. E tudo isso tem que ser levado em consideração se você pensa em entrar para a organização e fazer um bom trabalho. Lembrando que o seu trabalho é voluntário, você não vai ganhar 1 centavo por causa disso. Nem 1 centavo. Porque quem vai te pagar é Jeová. Jeová vai compensar todo o seu esforço, toda essa sua generosidade. Então você pensa, eu posso fazer. Eu consegui ser publicadora, consegui cumprir meu requisito, aí passei a ser auxiliar. O que é um pioneiro auxiliar? O nome já diz, ele vai auxiliar alguém. Quem ele vai auxiliar? Os regulares. Porque os regulares estão todo santo dia no campo. E nem todo mundo pode ir para o campo todos os dias. Os publicadores não podem fazer isso, porque eles têm o trabalho deles para cumprir. E muitas vezes eles não querem fazer isso. Então sobra para os auxiliares. Eles vão ser os apoiadores dos regulares. Também tenho o privilégio de participar com eles no serviço de campo, nos estudos, nas revisitas e até ser convidado para tomar um café na casa de alguém, conversar. E isso abre a possibilidade de você conhecer mais pessoas. Então, você assina a petição, você quer participar disso. E ser auxiliar, fazer 50 horas, no começo pareceu desafiador, mas logo você pega a rotina e eu tinha apoio das irmãs, lembrando que eu fui treinada pelas melhores pioneiras da minha congregação. E aí você pega a rotina, você entra num piloto automático, você vai cumprindo requisitos, você vai encaixando as coisas de um jeito que hoje eu olho e penso, poxa, como é que eu consegui fazer isso? Porque eram muitas atividades num dia só e eu conseguia dar conta. E porque estava no piloto automático. Eu não fazia mais nada, só fazia isso. E no começo, você acha muito legal, muito divertido, é novidade. O problema tá com o passar do tempo. E como auxiliar, eu fui em vários estudos com as pioneiras e eu vi experiências, eu conheci pessoas que eram estudantes, eu vi as mudanças dos estudantes, os progressos, e parecia tudo assim maravilhoso e tal. E eu observava as pioneiras, nem todas elas tinham instrução, nem todas tinham habilidades. E eu ficava me perguntando como é que elas conseguem fazer tantas coisas. E eu queria fazer aquilo também, eu também queria os meus estudantes, eu queria vê-los progredir, eu queria que eles batizassem. E o máximo que eu conseguia eram revisitas. Então faltava alguma coisa para mim também poder dirigir um bom estudo e poder fazer progresso. E eu passei um bom tempo ajudando essas irmãs e era legal.
Não vou dizer que era ruim. A gente ria bastante de muitas coisas e passávamos alguns sustos e tal. E tinha uma pioneira na minha congregação e ela tinha um estudo com uma moça. E esse estudo já estava sendo dirigido há mais de 3 anos, eu acho. E ela não conseguia fazer progresso nenhum. Mas ela não perdia a oportunidade de dirigir estudo para essa moça. E o filho dessa moça também começou a estudar. E eu vi todo o progresso deles, do desenvolvimento deles, até o ponto deles começarem a regredir. Eles pararem de estudar e desistir do estudo. Ela não chegou ao batismo. E hoje eu sei por que ela não chegou ao batismo. Porque durante os estudos que a gente tinha, quando eu cheguei no nível de poder participar do estudo e comentar e argumentar algumas coisas, eu falei alguma coisa em relação a grandes mudanças na vida, uns ajustes, e ela ficou pensativa sobre isso. E as simples palavras que eu falei fez com que ela repensasse e desistisse do estudo. Muito tempo depois eu descobri isso. E a sensação de alívio foi muito grande. Fiquei muito feliz por isso. Pelo menos essa não caiu na arapuca e nem colocou o filho dela nessa arapuca. Hoje eles vivem uma vida normal, bem longe da organização. E ver isso naquela época, ver todo esse progresso, conhecer as pessoas, e você vê que as que têm mais resultados são as pessoas que têm menos instrução. Quanto menos instrução a pessoa tem, mais ela consegue ser simples o suficiente para cativar outras e levá-las lá para dentro da organização. E aquilo era um fascínio. Então, assinar a petição de regular foi um pulo, porque eu tinha convivência com as pioneiras regulares e eu convivi com uma irmã que foi responsável por formar uma congregação. Ela foi para um território isolado, começou a pregar, criou um grupo de estudo, esse grupo de estudo foi aumentando ao nível que precisou de um ancião e se formou uma congregação. Quando ela saiu de lá, do território, ela deixou a congregação formada, com tudo direitinho, com ancião, servo ministerial, congregação funcionando. E ela contava isso com muita alegria, muita satisfação. Hoje ela não está mais entre nós, ela faleceu por causa da idade. E eu me lembro ainda dela contando esse relato, a felicidade dela em relação a isso. E eu penso, essa irmã não teria capacidade de aguentar o tranco de saber a verdade da organização. Ela talvez não suportasse. Então tem coisas que nem todo mundo precisa saber. E tá tudo bem por isso. Mas aqueles que estão começando, que estão pesquisando, que estão buscando saber o que é bom ter a ciência de que se você entrar para a organização, você vai entregar a sua vida para eles. Literalmente, a sua alma para eles. Porque você não vai pensar em mais nada, a não ser o ministério. E isso é uma coisa assim que parece soar meio louco para quem escuta, que nunca presenciou isso, mas para quem esteve lá dentro, sabe que é muito mais fácil, porque você está dentro do meio, você está inserido no grupo, e aquilo com o tempo vai fazendo parte de você, e quando você vê, você está tão imerso naquilo que você não enxerga mais o mundo aqui fora, porque o mundo aqui fora está nas mãos de Satanás. Ele será destruído, tudo será destruído, e a única coisa que vai permanecer é a organização. E você está fazendo o trabalho de ajudar as pessoas a se proteger da destruição, entende? Então é um privilégio. O seu privilégio foi ser retirado do mundo para ajudar a Cristo a salvar as pessoas.
E isso se torna cada vez mais intenso ali dentro. Então você vai progredindo, você vai saindo de publicador para pioneiro auxiliar, de pioneiro auxiliar para o regular. E é quando você se torna regular que a coisa fica complicada. Por quê? Porque você começa a ver que há algo de muito esquisito. Porque você era publicador, sentia aquele vazio estranho de não se encaixar. Você passou para pioneiro auxiliar, achando que aquilo fosse mudar. Não melhorou, continuou aquele vácuo. Você assinou a petição para regular. E ainda o vácuo permanece ali com você. E aí você começa a preencher ainda mais a sua rotina. Você tem o triplo de atividades, porque você, além das suas coisas que você precisa cumprir, você precisa preparar estudos, preparar revisitas. Você é um pioneiro. O pioneiro é a nata, é a elite. Tem que estar sempre pronto para qualquer coisa. E uma vez a irmãzinha disse para mim que nós deveríamos sempre estar à frente, literalmente, à frente de tudo. E eu tomei aquelas palavras para mim e foram essas palavras que me salvaram de lá de dentro. Por quê? Porque o pioneiro tem que estudar. O pioneiro tem que pesquisar. O pioneiro precisa ler e reler os artigos, as revistas, as publicações. Precisa preparar estudo. Um bom pioneiro geralmente recebe as publicações com antecedência. Eu recebi as minhas publicações com antecedência. Antes da grande maioria pegar nas publicações, eu já as tinha na minha mão e já tinha estudado. Quando eu era estudada na congregação, eu já tinha lido ela meses antes. Um pioneiro, ele tem acesso a outros pioneiros. Ele é benquisto pelos outros por causa da sua espiritualidade. Se torna amigo de betelitas, de salonitas, de superintendentes. Quando ele vai para a reunião com o superintendente, que é uma vez por ano, ele pega o alimento que vem por meio do superintendente, que vem lá das filiais, que vem do escravo, vem direto para eles, as orientações, que é para ser passada para os publicadores, para a congregação. Então, você vê toda uma estrutura da fonte funcionando. E eu peguei o serviço de pioneiro como se fosse um casamento. Quando eu assinei a petição para auxiliar, era só um papel. Assinando papel, porque é um papel que você assina. Como se fosse um documento. Não é um documento oficial registrado em cartório. Mas é um papel que você coloca lá. Você preenche e assina e determina que vai cumprir aquele requisito. A mesma coisa com o serviço de pioneiro. Você assina o documento, que também não é oficial, é só um papel. Mas aquilo fica na sua cabeça como sendo algo real, algo concreto, que você precisa cumprir. E eu tratei o ministério de tempo integral como se fosse um casamento, com todo o amor, carinho, dedicação, lealdade. E eu só não sabia que eu tinha me casado com um narcisista, da pior espécie. Porque no começo tudo era muito lindo, depois vieram as cobranças, as exigências, as crises, a violência e todo o desencanto que se pode ter com alguém que é egoísta ao extremo. Por quê? Porque o Ministério de Tempo Integral, ele tira toda a sua liberdade. Você respira a teocracia desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Além de ser uma testemunha de Jeová batizada, você é um pioneiro. Você tem que cumprir requisitos, tem que ser exemplar em absolutamente tudo.
no seu tempo, na sua maneira de falar, no seu vestir, no seu comportamento. Os irmãos da congregação, quando olham para você, eles veem uma luz, uma estrelinha brilhante. Porque você está na linha de frente, você é espiritual. Você tem um diferencial. Jeová cuida de você, os anjos te acompanham. E Cristo te apoia. Então você brilha. Você se torna um iluminador. Alguém que está ali para desvendar, abrir caminhos, trazer mais pessoas para dentro, para refutar opositores. Você é capaz de decifrar textos bíblicos, conteúdos bíblicos, explicar crenças. Então a congregação olha para você e aí você consegue entender o que é adulação. Eles te tratam da melhor maneira possível. E uma coisa interessante com o serviço de tempo integral, em que especialmente eu gostei, foi que você desenvolve uma capacidade muito grande de lidar com qualquer tipo de situação. Qualquer tipo mesmo. E você aprende a lidar com pessoas de todas as espécies e gêneros. E eu sempre fui uma pessoa que, se alguém tinha que ir num lugar perigoso, eu ia junto. Eu era a primeira pessoa a ser chamada para isso. Se alguma irmã tinha um estudante que era meio estranho, de gênero, porque ninguém queria ir, porque não se sentia bem, eu ia com ela. E geralmente dava certo. Se alguém tinha um estudante que estava à beira da morte, eu ia junto. Eu sempre ia naquelas situações desafiadoras que ninguém quer ir. Dentro de uma favela, uma comunidade, melhor dizendo. Dentro de lugares esquisitos, numa igreja, no fundo de uma igreja, perto de um terreiro. Sempre aqueles locais onde geralmente as pessoas não querem ir. Um estudante para uma pessoa que foi espírita, ou ter que caminhar muitas horas até chegar em tal lugar, era eu que ia. E posso dizer que eu me dispunha a fazer tudo isso de coração, porque eu queria aprender, eu queria saber. Então, quando se falava da minha pessoa, quando se fala da minha pessoa, quem me conhece sabe que eu raramente neguei ajuda, quase nunca. Eu sempre ia, sempre fui e sempre fui aquela pessoa que estava ali para ouvir e ajudar. E sempre quis fazer o melhor. Sempre me esforcei para fazer o melhor. Mas existia uma coisa que eu nunca consegui entender no meu ministério de tempo integral. Eu passei 12 anos como pioneira. Eu enfrentei chuva, vento, raio, cachorros. Eu enfrentei gente louca. Passei por situações de perigo, muitas vezes. Fiz que nem Paulo. Fui pro campo com fome. Fui pro campo triste. Fui pro campo meio desconfiada, com raiva. Fui pro campo em diversas situações. Vi injustiças.
e passei desaforo, tanto de pessoas de fora como de dentro. E o ministério para mim, de tempo integral, eu olho para ele, eu tenho lembranças, mas a sensação é sempre de um vazio muito grande. Porque eu tinha estudantes e os meus estudantes, eles chegavam a completar um mês de estudo e simplesmente eles viravam as costas e iam embora. Eles diziam assim: isso não serve para mim, eu não quero mais estudar. Ou me mandavam entregar os materiais para mim com a mesma resposta: isso não serve para mim. E eu me sentia a pior das criaturas. Eu parava e pensava: puxa, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Porque as outras pioneiras, elas passam tanto tempo com os estudantes, eles progridem e vão até o batismo, e os meus nunca desenvolvem. Sempre a mesma resposta, e eu nunca deixei ninguém para trás. Nunca. Quando eu via que a pessoa realmente estava interessada e estava disposta, eu não deixei para trás no começo. Teve outras ocasiões em que eu deixei algumas pessoas para trás, mas porque eu já estava despertando, só não sabia que era um despertar. E isso foi uma coisa muito lá. Era uma coisa que me machucava muito, porque você ser um pioneiro tão zeloso, tão dedicado, a pessoa que a congregação gosta, a pessoa que é conhecida em outros locais. Eu era uma pessoa conhecida em outras congregações porque eu gostava de passear. Eu não ficava só na minha congregação. Eu ia para outras visitar. Eu queria entender, queria saber o que tinha de diferente. E então, houve tempos que eu assistia a reunião de manhã, ia para o campo, ficava um pouco no campo, depois voltava para o salão, assistia a reunião no salão de meio-dia, de tarde, e depois ia para um campo de tarde com eles, ficava um tempo, depois retornava para o salão, assistia a reunião da noite, e aí eu ia para minha casa. Porque eu queria entender, eu queria saber mais. Houve épocas assim. Houve épocas de dirigir muitos estudos, de ter estudos que eu levei estudantes para a congregação para assistir às reuniões. E eu via que parecia que ia progredir, mas aí eles desistiam. E eu me perguntava: o que é que estou fazendo de errado? Eu não entendia, não sabia. Eu fui o tipo de pioneiro que mais auxiliava os pioneiros e os publicadores do que aquele que efetivamente trouxe gente para dentro da organização. Nenhum dos meus estudantes batizou, nenhum. E hoje eu agradeço. Agradeço imensamente por isso. Porque se tivesse que tivesse entrado lá dentro por causa da minha responsabilidade, eu acho que eu mesma entraria lá e arrancaria ele pelos cabelos. Porque não dá pra... Eu não consigo imaginar. Eu acho que Deus foi bom pra mim nesse ponto. Porque nenhum deles vingou. Eu não tenho estudante, eu não posso dizer assim,
Ninguém pode dizer, olha, eu estudei com ela e me tornei de testemunha de Jeová por causa dela. Não. Pelo contrário, todos os meus estudantes desistiram dos estudos e foram cuidar de suas vidas, e hoje eles têm uma vida normal. E eu ainda tenho contato com eles e sou mais feliz assim do que se soubesse que eles tinham se tornado um prisioneiro. E eu acho que isso é uma coisa rara de acontecer, porque geralmente você faz os estudos e as pessoas progredem, batizam. E eu vejo muitos relatos das pessoas dizendo que tem estudantes que fizeram isso e aquilo, mas no meu caso não foi assim. Eu bem que quis que algum estudante batizasse, mas Deus sabe de todas as coisas, não é mesmo? E Ele me poupou desse sentimento que talvez eu não suportaria imaginar hoje. Sabendo tudo que eu sei, ter deixado alguém lá dentro não era minha função. Pelo contrário, todos os meus estudantes, não tive muitos estudantes, tive alguns, não ficaram lá dentro. E hoje eu agradeço. Agradeço de verdade. Porque nem sei explicar, mas agradeço. E por isso foi assim. Quando eu fiz o meu curso, eu vou contar, da próximo vídeo eu vou contar o meu curso de pioneiro, depois de um ano em que eu fiz. Eu cursei o curso de pioneiro 2 vezes. Ia fazer terceira antes de sair, mas eu recusei. Fui convidada, mas eu recusei. Ia fazer o terceiro curso. Então, quando você vê o meu relato, você pode até pensar assim, como assim? Pioneiro não conseguiu um estudante? Eu não consegui um estudante com 12 anos de pregação. Eu acho que eu fazia a pregação ao contrário. E hoje eu me orgulho disso. Muito. Muito. O que eu pensei que era um problema, na verdade, foi a maior das soluções da vida. E graças a Deus por isso. Graças a Deus mesmo. E no próximo vídeo eu vou falar a respeito do curso de pioneiro e um pouco dos superintendentes, dos quais eu tive muitas amizades com superintendentes. E quando eu falo superintendentes, não são só os homens, foi amizade com o casal de superintendentes, tanto o homem quanto a esposa, né? Senão fica uma coisa meio estranha. E eu não sou desse tipo de gente. E eu vou explicar por que eu não sou esse tipo de gente. Por que eu sou diferente. Fica aí. Até daqui a pouco. Muito obrigada pela atenção e até já.